Meus amados irmãos, saúdo cada um de vós no precioso nome de Jesus Cristo, o nome pelo qual nós estamos aqui reunidos esta manhã. E nesta oportunidade vamos abrir as Sagradas Escrituras na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E vamos fazer a leitura do versículo 7 até ao versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 11. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, e vamos principiar a leitura no versículo 7. E os irmãos que tiverem condições, coloquem-se de pé para a leitura da Sagrada Escritura. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, ou melhor, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Tenham a bondade de ficar sentados. Meus irmãos, conforme caminhamos para o final da leitura desta epístola de Tiago, é de veras importante continuarmos com a pergunta: o que é a vossa vida na nossa mente? Esta pergunta que Tiago fez aqui no capítulo 4, versículo 14, o que é a vossa vida? Pois é mediante a resposta que nós damos a esta pergunta que verdadeiramente nós encontramos o sentido para a nossa vida. E o sentido da nossa vida é que manifesta realmente se Deus está presente e a agir em nós conforme o seu querer ou não. E não somente Tiago nos exorta a olharmos para o modo como gastamos o nosso tempo e os nossos bens, ou seja, o nosso dinheiro, mas também há uma exortação constante em relação ao ser. E na vida, mais do que o que eu tenho, é importante o que eu sou. Meus irmãos, olhemos para aquilo que Tiago nos diz no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Tiago fala-nos de paciência ou perseverança. E ser paciente implica aguardar com esperança e com confiança a concretização de algo. Mas também ser paciente implica ter fé no cumprimento dos planos de Deus. E ainda, ser paciente implica saber esperar o tempo de Deus a fim de alcançarmos a maturidade cristã. E quando Tiago nos fala sobre paciência, ele remete-nos para o assunto com o qual ele tinha iniciado esta sua carta. Então, por gentileza, atentai para o capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Então nós já temos uma longa caminhada na meditação do texto de Tiago, desde o ano passado. E se o irmão ainda não teve oportunidade para ler esta carta, leia. Porque, de uma forma clara, prática e direta, Tiago nos deixa aqui diversas exortações importantíssimas para a nossa vida. E ele aqui nos fala, não apenas no texto que estamos a ler hoje, mas também, como falava no início da sua carta, ele fala destas provações. Em algumas versões nós encontramos a palavra tentações, mas melhor será a tradução provações. Porque a provação poderá vir de Deus com um propósito maravilhoso de nos conduzir a uma fé forte e a uma fé robustecida por Ele. E são essas provações que vão operar em nós a paciência. Vão operar em nós a paciência e uma perseverança de tal modo resistente que nos conduzirá à vitória, depois de cairmos nos tropeços da nossa caminhada da vida. Então, a única forma de os crentes encararem com alegria as provações é percebendo que elas são uma prova. São como um teste, ou seja, são o meio através do qual Deus opera para aperfeiçoar a tua fé. E por isso mesmo, o crescimento da nossa fé é manifesto através da paciência e da perseverança com que enfrentamos as adversidades. E Tiago conclui este seu pensamento inicial aqui no versículo 4 do capítulo 1, mostrando que para que o homem seja considerado perfeito e completo, quer isto dizer que tem que haver resultados. E são esses resultados, em primeiro lugar, a paciência. Ou seja, a perseverança tem que ser uma obra perfeita. Tem que ser uma ação completa na nossa vida. Eu não posso ser um pouco paciente, mas a paciência tem que ser uma característica minha. No segundo aspecto, qualquer homem ou mulher tem que adquirir a maturidade na sua fé e a estabilidade espiritual. E, portanto, não há como desistir perante as provações, pois a perseverança diante desses sofrimentos, meus irmãos, nos conduzirá ao centro da vontade de Deus e à concretização dos seus propósitos. E notemos que o apóstolo Tiago não está a dizer que os crentes têm que ter paciência. Embora isso seja óbvio, nós temos que ter paciência. Mas Tiago está a exortar, sim, a nós sermos pacientes. A paciência que deve ser algo que nós somos. E por isso mesmo seguiu dizendo que a forma de fazermos face às provações e exercitar a paciência que tantas vezes nos falta é como? Como é que Tiago diz isso logo no início da sua carta? Pede sabedoria a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então muitas vezes nós gostamos de pedir paciência a Deus para determinada circunstância. Quem é que nunca disse numa situação em que precisa ter paciência, valha-me Deus? Ou então, Deus me dê paciência. Mas talvez seja importante nós refletirmos também nas palavras que Paulo escreve aos Romanos. E lá no capítulo 5, versículo 13 e 4, conforme também já foi lido esta manhã na nossa base bíblica, o apóstolo Paulo testemunha que nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Mas não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou ainda mais à frente, no capítulo 12, versículo 12, Paulo também nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, meus irmãos, na ótica de Paulo, a forma de alcançarmos a paciência é passarmos primeiramente por tribulação. E só assim é que podemos dizer que somos ou não somos pacientes. Caso contrário, se tudo fosse fácil, se tudo corresse sempre bem na nossa vida, que tipo de pessoas seríamos nós? Como é que seria a nossa sensibilidade, a nossa empatia com o outro, com o sofrimento do outro?
como é que seria a nossa misericórdia? Cuidado. Se pedes paciência ao Senhor, muito provavelmente Ele pode te dar primeiro tribulação, para que então desenvolvas a tua fé e alcances essa paciência. Então que o Senhor nos aumente, em primeiro lugar, a fé e que nos dê sabedoria para enfrentarmos as agruras desta vida, a fim de que sejamos pacientes no nosso viver. Então, meus irmãos, olhando nós para o versículo 7 deste nosso texto base, nós verificamos a necessidade de sermos pacientes e pacientes até à segunda vinda do Senhor, isto é, até ao final dos tempos, durante todo o nosso viver nesta peregrinação terrena, aguardando de forma alegre e expectante a bendita volta de Cristo, de igual forma como deverá acontecer com o lavrador. Notai o que nos diz seguidamente Tiago, no versículo 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, ou como nos diz noutras versões, a chuva temporã e a chuva serôdia. Olhamos aqui para estes versículos deste capítulo e Tiago condena os ricos. Ele condena os ricos nestes primeiros versículos que já meditámos anteriormente, que vivem de forma fácil, à custa dos trabalhadores. E eis que agora ele nos apresenta o lavrador ou o agricultor que tem que esperar pacientemente. Tem que esperar pacientemente até ter algo tão desejado. Pois é uma realidade que todos os frutos levam o seu devido tempo de crescimento e de aperfeiçoamento. É necessário esperar esta chuva, as primeiras e as últimas chuvas. Tiago refere-se aqui àquelas temporadas de chuvas do outono e da primavera. É necessário que os frutos, o fruto da terra, seja regado e leva o seu tempo. O lavrador tem que esperar pacientemente. Mas também no versículo 8, Tiago testemunha, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, um coração fortalecido implica uma busca diária de santificação. Sim, se nós queremos ter o nosso coração fortalecido, nós temos que depender do Senhor, buscar a sua face, buscar a santificação, buscar o propósito divino para as nossas vidas. O Senhor Jesus nos diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer isto dizer que temos que estar preparados a qualquer momento, porque a vinda do Senhor pode ser já, pode ser daqui a pouco, pode ser, sabe Deus quando, mas importa que da nossa parte estejamos preparados. Vede o versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olhamos para estas palavras de Tiago e é como se ele nos estivesse a dizer, não percam tempo com queixumes. Não percam tempo com contendas entre vós, porque o justo juiz, o Senhor Justiça Nossa, como também o refere o profeta Jeremias, está prestes a julgar e irá pôr tudo em pratos limpos. Então, se o desenvolvimento da paciência já é uma dificuldade, por que motivo? Sim, por que motivo? Havemos de estar a tornar a vida e o relacionamento com o próximo mais difícil. Porquê? Porquê que tantas vezes nos dedicamos e gastamos em contendas vãs e inúteis, quando a vinda do Senhor está próxima e temos que estar preparados? Então devemos estar lembrados de que a Igreja do Senhor precisa de estar preparada enquanto aguarda este acontecimento da história da redenção. E por isso importa atender à indicação do Senhor Jesus. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É necessário uma vigilância constante, que estejamos, como também o diz o apóstolo Paulo, orando sem cessar, não de uma forma litúrgica,
É impossível nós vivermos a nossa vida constantemente de braços levantados aos céus ou ajoelhados, isolados no nosso quarto em oração. Podemos não conseguir fazer isso na nossa vida. O Senhor não nos separou, é certo, para vivermos no mosteiro, para nos dedicarmos à oração nesse sentido. E mesmo assim também tem muito que se lhe diga. Mas sim, para que nós vivamos em espírito de oração constante, numa comunhão íntima e muito profunda com o nosso Mestre, falando com o Senhor a cada instante, colocando diante do seu altar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos inquieta, mas também agradecendo por tão grandes benefícios que o Senhor nos tem concedido. Aleluia. Versículo 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes o fim, que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Se nós contemplarmos a realidade que nos envolve, se nós olharmos para a história da Igreja, para a história do mundo, para a história das sociedades e para o que ela nos ensina, então, meus queridos irmãos, certamente que nós temos muito que aprender com exemplos de outras pessoas que são autênticas inspirações. E Tiago desafia-nos a tomarmos para nós um modelo não muito atrativo. Arrisco-me a dizer isto. Um modelo não muito atrativo, mas que é um requisito fundamental para cada um de nós. E Tiago refere aqui o modelo de todos quantos enfrentaram sofrimentos e se tornaram exemplos de paciência. Tiago fala-nos dos profetas, que tiveram que enfrentar grandes dificuldades. Ainda esta manhã podemos estar a estudar na classe de Ruth e de Paulo o profeta Elias. Quão dura dificuldade enfrentou este servo do Senhor Altíssimo. Vida difícil. De igual forma, nós, quantas vezes nos isolamos no nosso quarto, quantas vezes as lágrimas correm na nossa face, quantas vezes sentimos que, ou desejamos buscar a vontade do Senhor, mas estamos como perdidos, à deriva no meio do mar, enfrentando um grande temporal, sem saber se havemos de chegar ao porto seguro. Mas quando Jesus entra no barco, quando Jesus está connosco, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e buscamos a sua palavra para as nossas vidas, então nós podemos ter a certeza e a plena convicção de que chegaremos ao porto seguro, porque o Senhor nos acalma e o Senhor acalma a tempestade. E por isso o Senhor Deus nos fala através do seu servo Tiago, dizendo para nós tomarmos como modelo os sofrimentos dos profetas. E olhamos para Jó. Tiago diz no versículo 11: tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Quem é Jó? Nós conhecemos o seu sofrimento? Temos um livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Leiamos a história de Jó. Olhemos para este homem. Vejamos aquilo que ele era e o que se passou na sua vida. Quando falamos de Jó, estamos diante de um homem justo que perde tudo. Ele perde as riquezas, perde os filhos, perde a saúde e mesmo quando a sua fé é testada ao mais alto nível, ele mantém-se íntegro, ele mantém-se fiel a Deus a tal ponto de a sua mulher lhe perguntar: ainda retens a tua fé? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Já não tens nada a perder. Deseja a morte? Amaldiçoa a Deus. Vira-te costas para Deus. Está tudo mal na tua vida. Deixa Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. É loucura virarmos as costas a Deus.
É loucura diante dos sofrimentos que Deus traz ao nosso caminho para nos aperfeiçoar, para nos ajudar a desenvolver o ser paciente, amaldiçoarmos a Deus, virarmos as costas a Deus. Jó diz, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Mesmo perdendo tudo, nos diz o texto sagrado também que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E da mesma forma acontece connosco, meus irmãos. Se formos fiéis em meio à dor pela qual estejamos a passar, há uma certeza que podemos ter. É que a vitória e a restauração virão às nossas vidas com o Senhor connosco. E Deus permitiu que Satanás provasse tenazmente o seu servo Jó. Contudo, nunca o desamparou. E no final, ele restituiu em duplicado. E será que, mesmo em meio à dor, a Igreja do Senhor, cada um de nós em particular, eu, tu, meu irmão, podemos proclamar com toda a certeza as palavras de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive? Será que podemos proclamar estas palavras? Porque eu sei que o meu Redentor vive. O irmão quer dizer comigo? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E Jó também diz mais. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Olhamos para aqueles que nos envolvem. Olhamos para irmãos nossos, cuja sua carne está a ser consumida. Muitas vezes o nosso coração está a ser consumido. Mas será que podemos proclamar com certeza e convicção, porque eu sei que o meu Redentor vive, ainda na minha carne, eu verei a Deus? Porquê? Porquê? Porque Tiago nos diz no final do versículo 11, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A misericórdia e a piedade do Senhor não têm fim. E por isso é que ele dizia também no início deste mesmo versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Os que sofreram são bem-aventurados, sim. Porquê? Porque caminham sozinhos? Não. Porque Deus está com eles. Posso ser bem-aventurado, posso ser ditoso, felicíssimo, quando Deus está comigo. Então, a vivência cristã não é um conto de fadas, nem é uma história romantizada, mas uma vida de renúncia e de sofrimento. Mas uma vida de renúncia e de sofrimento que antevê uma glória eterna. E isso é motivo de regozijo para nós. Por isso mesmo somos bem-aventurados se perseverarmos firmes. De igual forma, o Senhor Jesus termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo Ele é bom. O nosso galardão está à nossa espera nos céus. E muito nós teríamos para dizer, porque grande é a misericórdia e a piedade do Senhor. Mas importa encerrarmos com esta mesma convicção e certeza, com esta lembrança de ouro, que nos deve motivar a prosseguirmos com paciência a carreira da nossa vida. Então, analisemos o nosso coração. Qual é a dificuldade e a dor pela qual estás a passar, meu irmão? De que é que necessitas verdadeiramente da intervenção de Deus? O que é que inquieta o teu ser? O que é que anseia a tua alma?
Coloca o teu coração, a tua vida, a tua fé no altar do Todo-Poderoso, porque Ele não desperdiça sofrimento. O que é que nós poderíamos dizer de Abel, de Enoque? O que é que poderíamos dizer de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Raabe, ou tantos e tantos outros chamados heróis da fé, conforme temos estudado na reunião de quarta-feira e conforme nos testemunha o autor da carta aos Hebreus? Será que poderíamos fazer parte também nós dessa conhecida galeria dos heróis da fé? Mas sabemos que o autor da carta aos Hebreus não fala apenas destes homens e destas mulheres, mas este homem também nos diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Como ficamos nós diante da palavra do Senhor? Tantos homens e mulheres que sofreram, morreram, e quando no nosso ser parece que o nosso corpo e o nosso coração está a ser consumido. Diz-nos o autor da carta aos Hebreus que todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior. E que coisa superior é esta? Uma coisa superior da qual nós, da qual a Igreja do Senhor, da qual a Igreja Batista de Tires, todos aqueles quantos são salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, podem fazer parte, que é do céu, a glória eterna, o galardão que nos está reservado. É algo superior, sobremodo grandioso, que não se pode explicar, mas que um dia nós poderemos usufruir. Todos aqueles que serão aperfeiçoados pelo Senhor irão contemplar a face do grandioso Deus. Então, portanto, meus irmãos, olhemos para aqueles que estão à nossa volta. Olhemos para estes homens e estas mulheres. Porquanto a palavra nos diz: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tantos exemplos, tantos homens valorosos que têm enfrentado a sua vida, sendo provados. Mas olhamos para aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
corramos, não sem rumo na nossa vida, mas para Jesus. Corramos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Verteu o seu sangue para a nossa eterna salvação. Se ainda não crês neste bendito Salvador e nesta tão grande salvação, derrama o teu coração diante de Deus e pede-lhe que Ele entre em ti, que Ele habite em ti. Eis que o Senhor Jesus bate à porta do teu coração e pede para entrar. A porta vai se abrir ou vai permanecer fechada? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Será que nós podemos cantar que somos felizes com Jesus? Em meio à dificuldade, em meio à prova, em meio à dor, em meio às lutas desta vida, nós podemos ter esta certeza de que o Senhor está connosco. Oh, maravilhoso dia em que vamos ver a face do Senhor. Há um ano atrás, cantávamos este hino. E para a honra e glória do Senhor, aqui estava eu, a ser consagrado ao sagrado ministério da palavra. E se um dia nós podemos cantar, que podemos sentir a paz do Senhor, eis que essa paz nos leva, nos segue de glória em glória, de fé em fé, de provação em provação. Mas também cantamos: a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. Como o nosso Deus veio buscar o nosso irmão Zé Paulo. Mas agora podemos estar aqui com a nossa irmã, todos juntos, cantando o hino da vitória, porque o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos dá força para enfrentarmos a nossa vida. Então que possamos cantar: sou feliz com Jesus, sou